Então o pastor está a dizer que há 25 anos atrás, o pastor Raymond Holmes, nesse livro que ele escreveu, ele detectou e explicou que o método hermenêutico que nós usamos pode ser, infelizmente, condicionado pela cultura que está à nossa volta. Exatamente. E isso vai nos levar a uma compreensão errada daquilo que é o relato da Sagrada Escritura. E onde é que eu queria chegar? Este enviesamento ideológico é o seguinte. Há pessoas que dizem, não, o apóstolo Paulo, ao escrever passagens como a de 1 Timóteo 2, ele foi influenciado pela cultura da sua época. No entanto, aquilo que eu já cheguei à conclusão é esta. As pessoas que dizem que o autor bíblico ou os autores bíblicos foram enviesados pela sua cultura, eles próprios é que estão enviesados pela cultura da nossa época. E o método que a divisão norte-americana propôs é um método que, no fundo, aceita que a cultura possa ter algo a dizer. Bom, volto a dizer, isso é gravíssimo. Abrimos uma porta complicada. Muitíssimo. Como se costuma dizer, portanto, abriu-se a caixa de Pandora, não é? E agora vai sair tudo e mais alguma coisa de lá. Exatamente. Portanto, isso é terrível. Isso é o que o inimigo queria. Aliás, pastor, se calhar por isso, e demos este exemplo a semana passada, que é um exemplo factual, histórico, até se calhar para consolidar melhor o que estamos aqui a dizer, todas as religiões, todas as denominações, melhor dizendo, na América do Norte, que hoje em dia começam a aceitar ou já aceitaram a homossexualidade, todas elas começaram, portanto, o antecedente qual foi? A aceitação da ordenação da mulher. O que é que isto quer dizer? Foi a tal caixa que foi aberta. Abriram a caixa, agora vai sair tudo e mais alguma coisa. Porque se aplicarmos esse princípio para defender a ordenação feminina, então temos que aplicá-lo para tudo, ou é só aplicado para isso? Isso então seria a maior das inconsistências, não é? Normalmente, e aqueles que nos estão a ouvir, e sobretudo aqueles que não estão minimamente ao corrente deste debate, e pode acontecer, e acredito que a esmagadora maioria de membros não está muito, dos membros das nossas igrejas não está muito, digamos, inteirado desta discussão, eles poderão pensar assim, mas como é que é possível? Repara, vamos a factos. Em 1995 eu assisti em grande parte à sessão da Conferência Geral que teve lugar na cidade de Utrecht, na Holanda. 1995, portanto, quando um ano antes ou um ano depois deste livro ter sido escrito, ok? E aí houve dois teólogos. Um deles, já irei falar, portanto, de nome, falar mais em pormenor, de nome, portanto, Damsticht, não sei se Gerald Damsticht. Gerald Damsticht. Eu creio que ele é de origem dinamarquesa, mas já está radicado há muitos anos nos Estados Unidos. Creio que ele até foi professor na Universidade de Andrews. Ele apresentou uma posição, supostamente com base bíblica, contra a ordenação da mulher. Depois veio outro teólogo, também ele da Universidade de Andrews, deixa-me ver se eu recordo-me do nome dele. Pastor Raul Dedrene. Isso mesmo. Portanto, esse outro teólogo apresentou uma posição diante da sessão da Conferência Geral a favor da ordenação da mulher, supostamente também com base bíblica. O membro comum olha para isto e diz assim, bom, afinal de contas isto não é um assunto bíblico, porque existe alguém que pode provar o argumento contra a ordenação com base na Bíblia e existe outro que pode provar o argumento a favor também com base bíblica. Resultado, na mente do membro em geral, cria-se a suposição de que este assunto, afinal de contas, não é claro na Bíblia e, por não ser claro, tanto se pode ser a favor como se pode ser contra. E aí tem que recorrer a um argumento fora da Bíblia. Exatamente. E então acha-se que este assunto é um assunto meramente cultural, que é aquilo que muitas pessoas acham que este é um assunto meramente cultural e, portanto, aí nós temos que nos adaptar à cultura. Daí que, por exemplo, a grande questão que foi colocada na última sessão da Conferência Geral de 2015 era se cada divisão poderia ter legitimidade ou autoridade de, localmente, no sua região específica, da sua região, do seu território, poder ordenar ou não as mulheres ao ministério. E, portanto, o que é que se está a pressupor por detrás disto?
é que esta é uma questão cultural e, portanto, se estamos nos Estados Unidos da América, então aí vamos aceitar porque a sociedade norte-americana favorece. Se está em África, não se vai aceitar porque aí a cultura local não favorece. E, portanto, isto é uma questão cultural. Eu tenho aí um problema, pastor, se me dá licença. Mas deixa-me ainda acabar o meu raciocínio. Ora, isto é o que se induz o membro geral a pensar, porque, aparentemente, tanto se pode provar uma coisa como o contrário pela Bíblia. Bom, mas isto cria-me um problema, ainda antes de dar a resposta, vais ao meu encontro. Mas no Sermão da Montanha, Jesus faz uma afirmação que é o seguinte. Em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 37, diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Isto é o que Jesus disse. Ou seja, que nós devemos ser enfáticos, quer num sim, quer num não. Agora eu faço a pergunta. Se o próprio Cristo diz que nós devemos ser sim, sim ou não, não, como é que a sua palavra pode ser sim e não ao mesmo tempo para um determinado assunto? Isto para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Não pode, e eu até acrescento mais, pastor, e dou um exemplo prático para fundamentar isso. Filipe, eu sei que estás com vontade de falar, mas deixa-me dizer mais uma coisinha. Repara, com base nisso, ou seja, neste pressuposto, a Bíblia não pode dizer uma coisa e o oposto. Então, a pergunta é, então como é que há pessoas que chegam a uma conclusão baseados na Bíblia e outros chegam a outra conclusão que está nas antípodas, também baseados na Bíblia? Porque isso depende do método de interpretar a Bíblia. Muito bem. E por isso é que este autor diz aqui, no segundo capítulo, ele aborda esta questão, 2 métodos diferentes de interpretação. E aqui é que está o busilis da questão. Aqui é que está o grosso do iceberg. Isso não é a rama, isso é a raiz do problema. E já vamos à raiz. Portanto, estão a ver como é que eu disse no anterior vídeo, e agora digo novamente, que o problema da ordenação da mulher, a ordenação da mulher é só a rama. O que está verdadeiramente lá na causa, na raiz do problema, é que há pessoas dentro da nossa igreja, uns aceitam que se interpreta a Bíblia de uma maneira e outros aceitam que se interpreta a Bíblia de outra maneira. Aqui é que reside o busilis da questão. Agora, podes falar. Para fundamentar na prática isso que estava a dizer, e apenas acompanhando o raciocínio todo que teve, o facto de, tanto para uma posição como para outra, haver uma apresentação e uma exposição bíblica, só por si já demonstra que é um assunto teológico. Porquê? A nossa igreja, ao longo do tempo, e eu vou já fazer uma pequena resenha histórica para vermos isso, já teve vários estudos teológicos sobre o assunto. A igreja nunca teve um estudo teológico para saber se os homens vão de gravata ou podem ir só em camisa à igreja. Porquê? Porque não é um assunto teológico. Agora, o facto de haver comissões teológicas organizadas para estudar o assunto e ambos apresentarem razões bíblicas, então é um assunto teológico. E é mesmo. Se não fosse um assunto teológico, para que é que a Igreja tinha gasto tempo e recursos a estudar teologicamente o assunto? Rapidamente chegava à conclusão, bom, isto na verdade, a Bíblia é omissa, a Bíblia não chega a conclusão nenhuma, portanto, não é um assunto bíblico, não é um assunto teológico, é um assunto de prática, de hábito, porque nós vamos a qualquer país do mundo, e usando apenas o exemplo que eu dei, e se calhar alguém ir sem gravata é um escândalo. Há outros países que se calhar alguém chega lá com a gravata, alguma coisa se passa porque aquilo é que é o estranho. A Bíblia tem resposta para esta questão? Bom, a Bíblia tem resposta sobre modéstia cristã, sobre comportamento e tudo mais, mas especificamente não aborda este assunto. Claro. Então nós nem sequer perdemos tempo a tratá-lo. Então porquê é que estamos teologicamente há tantos anos a tratar o assunto? Porque é um assunto teológico. E a diferença, isto agora para chegar à mesma conclusão do pastor, se pegarmos num assunto teológico com base na Sagrada Escritura e chegamos a conclusões diferentes, é porque o método de interpretação não pode ser exatamente o mesmo. E não é. E não é o mesmo. E aquilo que eu quero aqui deixar, eu peço desculpa de me repetir novamente, aquilo que eu queria aqui deixar bem enfatizado é o seguinte: a grande diferença entre estes 2 métodos que existem dentro da Igreja, aliás, se quiserem eu até posso aqui citar, por exemplo, quando este autor cita, digamos, as conferências bíblicas de 1974, que houve, e deixem-me aqui, portanto, exatamente ir à procura disso. Exatamente. Portanto, na página 30 deste livro diz assim: as conferências bíblicas de 1974, patrocinadas pela divisão norte-americana dos Adventistas do Sétimo Dia, podem ser comparadas em importância histórica à Conferência Geral de Minneapolis em 1888. Porquê que foi assim tão importante estas conferências bíblicas? Porque aí, reparem, as conferências bíblicas reforçaram a convicção de que eu havia encontrado uma casa espiritual segura e fundamentada na Bíblia. Porquê?
porque não era o que ele estava a sentir na sua anterior igreja, que eu referi que era a Igreja Luterana. Ou seja, porque estava a pôr em causa a autoridade absoluta da Bíblia. E quando ele finalmente encontrou uma igreja, também protestante, que defende a autoridade absoluta e total da Bíblia, ele disse, uau, esta é a minha casa espiritual. E foi por isso que ele veio para a Igreja Adventista Sétimo Dia. Entretanto, passam-se aí 2 décadas, repare, 1974 e 1994, e ele encontra esta igreja a discutir um assunto que ele já tinha visto discutir na sua igreja. Ou seja, encontrou o princípio do contrário da razão que o fez vir para cá. Exatamente. E agora ele diz aqui algo. Eu percebi que a maior motivação das conferências bíblicas de 1974 foi expor os perigos à fé adventista inerentes ao método histórico-crítico de interpretação bíblica e sustentar os conceitos concernentes a uma interpretação mais literal. Bom, para quem não está familiarizado com a linguagem teológica, eu vou aqui fazer uma explicação que possa ajudar qualquer pessoa a compreender o que eu estou a dizer. E já agora, deixa-me dizer-vos que foi a minha grande... digamos, o grande embate quando eu comecei os meus estudos de teologia foi descobrir este chamado método de interpretação histórico-crítico. Ou seja, o que é que este método acaba por fazer? Bom, ele põe em causa a literalidade das Escrituras em muita coisa do que afirma. Por exemplo, basicamente, eu vou ser sintético, basicamente este método, por isso é que ele se chama histórico-crítico, apela à razão, ou seja, o que é que este método diz? Se há coisas que a Bíblia fala que não façam sentido à razão, então porque isso não é válido. Não faz sentido à razão que o Mar Vermelho se tenha aberto. Logo, isso não aconteceu. Então e porquê que a Bíblia fala que eles atravessaram o Mar Vermelho? Porque havia lá um sítio, há algures no Mar Vermelho. E agora tenta-se explicar racionalmente. Ou seja, não se diz abertamente, mais valia dizer, olha, a Bíblia mentiu. Está errada. Está errada. Mas não se diz, porque se dissesse isso, nós ficámos logo de pé atrás. Mas, no fundo, na prática, o evolucionismo parte de um pressuposto crítico e diz que o capítulo 11, até o capítulo 11 de Gênesis, aquilo é tudo mentira. No fundo é o que diz. Exatamente. A conclusão lógica tem que ser essa. Mas depois, os argumentos são muito subtis e dizem assim, porque se eles dissessem que a Bíblia mente, repara, qualquer crente ao ouvir uma afirmação dessas ficava, digamos, com os seus... digamos com... imediatamente atento. Exatamente, falta-me agora aqui uma expressão, portanto, com as suas defesas ativadas, exatamente. Então, o que é que eles dizem? Eles dizem assim, não, repara, a Bíblia não está a mentir, o autor bíblico não está a mentir. O que o autor bíblico, ele usa uma hipérbole, o que é uma... A ilustração que ele usou para explicar um determinado assunto. O que é uma hipérbole? É uma figura literária em que a pessoa exagera algo. Por exemplo, se eu disser... Eu morri a rir, eu ia morrendo a rir. Ninguém estava para morrer, pelo facto de estar a rir. Mas essa expressão, morrendo a rir, o que é que se quer dizer? Que eu ri muito, 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 muito de algo que me foi contado, por exemplo. Isso é uma hipérbole. Então, dizem que os autores bíblicos usaram hipérboles e, portanto, o que é que aconteceu? Havia lá um sítio, lá no Mar Vermelho, em que se podia passar a pé. Algum até veio dizer que no meio do Mar Vermelho havia uma crista submarina, portanto, em que ali podia passar a pé. Eles ficaram com água até à cintura e, portanto, passaram o Mar Vermelho. Mas essa história que o Mar Vermelho se abriu, não, isso não cabe na cabeça de ninguém. Ou seja, defendem que a Bíblia é um relato poético-dramático para explicar determinadas situações. Outra coisa, o maná no deserto. Não, isso havia lá umas plantinhas no deserto que davam uma folhinha branca que parecia algodão e, portanto, isso era o maná e, portanto, iam lá colher isso. Portanto, tenta-se explicar de forma racional, tentar explicar... Isso é uma interpretação crítica das Sagradas Escrituras. Exatamente. À luz do conhecimento que nós temos, da ciência, da história que nós conhecemos, etc. Isto é um método histórico-crítico. E, portanto, este método, ele fez... Bom, isto fez estragos imensos dentro das igrejas protestantes.